Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui para começar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Espero que você tenha o mesmo entusiasmo de quando nós temos o nosso culto presencial. Faça desse momento o seu culto um momento de adoração, de louvor, momento de estar na presença de Deus. Junte a família, junte todos que estão aí. Abra a palavra de Deus, vamos viver esse momento, viver aquele momento que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ter esse momento alegre, né, de louvor e adoração ao nosso Deus. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então reúna aí a família, junte todo mundo, faça desse momento o seu momento, o momento de buscar a Deus, o momento de estar na presença do Senhor. Estamos ainda nesse formato de culto, pedindo ao Senhor que logo toda essa situação se resolva, né? Enquanto não se resolve, nós vamos vivendo da forma que o Senhor nos conduz, da forma que o Senhor nos deixa viver, né? A palavra do Senhor não pode deixar de ser anunciada. Nós nos alimentamos da forma que o Senhor manda a alimentação, amém? E a alimentação agora, no momento, está sendo da forma virtual e assim nós estamos vivendo, amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Então, irmãos, o nosso texto hoje está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 5 e 6. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, capítulo 7, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? A palavra diz assim, meus irmãos: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Só o Senhor para nos acolher, para nos confortar e nos consolar nesses momentos tão difíceis que estamos enfrentando. Oramos agora e pedimos, ó Deus, a tua orientação sobre a tua palavra, Deus. Que essa palavra não seja apenas mais uma postagem, que não seja apenas mais um vídeo, mas que seja um momento de reflexão, onde possamos aprender, Senhor Deus, e meditar. O Espírito Santo esteja nos ensinando sobre a tua palavra. E em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje a palavra do Senhor sobre o tema o Deus que nos conforta. Porque sabemos, irmãos, que o momento em que estamos vivendo, nós, mais do que nunca, precisamos desse Deus que está do nosso lado e que está nos confortando a cada dia. Nós precisamos entender que esse conforto que nós sentimos dia a dia tem uma fonte. E essa fonte é o Deus que nós servimos. Amém? Então, irmãos, Paulo começa aqui a falar sobre tribulação. Ele estava atribulado. E eu pergunto à igreja hoje, irmãos, é difícil hoje, no momento em que estamos vivendo, a situação que estamos enfrentando, alguém que não esteja atribulado, alguém que não esteja afligido, que não esteja aflito. É difícil hoje uma família que não tenha um parente que não esteja ou internado ou doente, isolado em casa ou de alguma forma. É quase impossível uma família estar isenta desse momento. Infelizmente, o momento que estamos enfrentando. Porém, irmãos, como ele começa dizendo, porque chegando nós à Macedônia, nós não tivemos nenhum alívio. E quando nós olhamos, igreja, ao nosso redor,
olhando as circunstâncias que nós enfrentamos dia a dia, a situação que nós chegamos, a conclusão que nós tiramos, é que nós não temos alívio. Olhando para o lado das aflições, para as circunstâncias que nos cercam, nós não temos alívio. Essa é a realidade. E o apóstolo Paulo é bem franco aqui, dizendo que nenhum alívio eles tiveram quando eles chegaram na região ali, na Macedônia. Ele diz em tudo que você possa imaginar, nós fomos atribulados. Que coisa, meus irmãos. A vida cristã, ela é cercada dessas tribulações, meus irmãos. Não importa a fé que você profere, não importa a religião que você segue. O mundo em que nós vivemos, nós somos atribulados. E Jesus já havia falado isso. Ele deixou ali um aviso para nós na palavra de Deus. E isso é o que faz a grande diferença, irmãos. Porque quando nós lemos a palavra, nós nos informamos. A palavra nos informa. Ela traz informações necessárias para nossas vidas, para nossa sobrevivência, para nossa substância, para o nosso crescimento espiritual. Amém? E olha só, Mateus capítulo 24, versículo 9. Jesus já havia falado na sua palavra, ele diz: então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja, irmãos, que já havia uma palavra falando que eu e você seríamos atribulados de uma forma ou de outra. E ele diz, de todas as nações, de todos os lugares. Em outra passagem, Jesus vai falar que nós somos perseguidos até pelos da nossa própria casa. Não é? Então, é essa situação que nós enfrentamos, essa tribulação que nós enfrentamos no dia a dia. Somos atribulados. A palavra diz, em tudo nós fomos atribulados. Olha outra palavra de Jesus que fala também sobre tribulação. Está lá em João capítulo 16, no versículo 33, bem conhecido, onde ele diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas veja que há uma advertência que ele diz, no mundo, ou seja, no atmosfera em que vocês estão, vocês irão enfrentar essas situações. Vocês serão atribulados, vocês serão afligidos. Irmãos, quem não é afligido no mundo em que vivemos? No mundo caótico, uma situação difícil. Por isso, Paulo está dizendo, nós fomos atribulados em tudo. Chegando ali, nós não tivemos alívio. E muitas vezes a sensação que nós temos é exatamente essa, de não ter alívio, de não ter descanso. Mas louvamos a Deus pela palavra do Senhor, que não nos deixa desamparado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Amém? Que maravilha! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa é a grande diferença que temos nós, que servimos a Deus, do mundo lá fora. O mundo pode nos afligir. Estamos enfrentando dificuldades e tribulações. Mas o Deus que nos consola, Ele não nos desampara. Está conosco. Amém? Então vamos continuar no texto. Ele vai falar também que nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados. Aí ele diz,
Por fora, lutas. Muitas lutas. E nós vemos como esse homem, juntamente, esse grande homem de Deus, juntamente com a sua equipe, ele enfrentou as grandes dificuldades, as grandes lutas para promover o evangelho, para promover o reino de Deus, para expandir o reino, para que o evangelho fosse pregado e vidas fossem libertas. Hoje, no mundo em que nós vivemos, nós enfrentamos as mesmas lutas, meus irmãos. Lutas por fora. E aqui ele fala sobre agressão física, sobre sofrer na pele, sobre sentir verdadeiramente o que é essas lutas que eram enfrentadas. Não é? A região da Macedônia, onde muitas igrejas foram implantadas, era uma região que tinha muitas pessoas que eram contra a palavra de Deus. E veja só, lá em Filipos, os irmãos lembram ali, lá em Filipos, em Atos capítulo 16, eles foram presos, eles foram açoitados e foram acorrentados. E aí depois que eles foram soltos, eles foram para Tessalônica. Lá eles foram perseguidos por causa da palavra. Saindo de lá, eles foram para uma cidade chamada Listra. E lá também Paulo foi apedrejado e foi dado por mortos. E muitos outros acontecimentos ali em Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, ele fala das tribulações, dos açoites, dos naufrágios, das vigílias, e muitas coisas que ele enfrentou. Nós, irmãos, a igreja do Senhor hoje, no dia em que estamos, no momento em que estamos vivendo, nós enfrentamos essas lutas. Lutas que são as lutas por fora. Essas lutas que vêm contra a nossa vida, que querem nos acomodar. E a igreja precisa acordar. E a igreja precisa crescer. E a igreja, em meio a essas lutas, ela precisa despertar para aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Amém? E não só lutas por fora, ele diz, por dentro, temores. Olha só, ele diz, por fora nós éramos atribulados, por fora nós éramos agredidos, por fora nós sentimos na pele. E tinham também os temores internos. E quantos nós não conhecemos, irmãos, que estão passando esses temores? Pessoas que são afligidas na alma, no espírito. Satanás tem aprisionado pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão com medo, os temores da vida, pessoas que estão com medo de pegar o vírus, pessoas que já pegaram, estão com medo de pegar de novo, outra vez, pessoas que estão com parentes internados, com medo que essas pessoas morram, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão pensando como vão pagar suas contas, pessoas que estão pensando como será amanhã, e por aí vai, irmãos. E em todo essa situação, em toda essa confusão está a igreja. A igreja enfrenta essa mesma situação, meus irmãos. A igreja enfrenta esses mesmos temores. A igreja está no meio desse furacão. Nós não podemos deixar de entender isso. Quantos pedidos de oração nós temos recebido no nosso grupo? Quantas pessoas afligidas dizendo, ore pelo meu parente, ore pelo meu vizinho, ore pelo meu amigo, e por aí vai. Porque a igreja está no meio de um furacão, são temores que nós enfrentamos por dentro, pessoas que não conseguem dormir, que não têm uma boa noite de sono em meio a toda essa situação, e nós precisamos, eu postei no grupo, acho que foi hoje ou foi ontem, não lembro, para um mundo medroso, um mundo que está em caos, é preciso que se levante uma igreja poderosa, uma igreja corajosa, uma igreja que possa enfrentar as lutas e as dificuldades, através da oração, através da busca, de estar mais perto de Deus,
de buscar o Senhor. Uma igreja que não pode se acomodar em meio a tudo isso. Os temores, as lutas, as dificuldades e tudo isso. Nós precisamos de uma igreja forte. Nós precisamos de uma igreja que se levante em oração. Nós precisamos de uma igreja que clame ao Senhor. Nós precisamos desse Deus que consola os nossos corações. Acreditar nele, que ele ainda pode fazer. Nós cremos no Deus vivo, meus irmãos. Ele está vivo. Amém? Não podemos nos esquecer de Jó, um grande homem de Deus. Ali no capítulo 19, quando Jó enfrentava uma situação difícil, quando Jó estava no ápice da sua dor, ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim me levantará sobre a terra, se levantará sobre a terra. Eu sei, ele tinha essa convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? E nós precisamos ter, igreja do Senhor, precisamos ter essa convicção. Lutas por fora, temores por dentro, mas nós temos um Deus que está vivo e nós precisamos clamar por Ele. E nós precisamos ter uma igreja forte, que clame, que busque por esse Deus. Amém? Amém. Veja o versículo 6 de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Olha o versículo 6, ele diz: porém, olha só, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Deus que conforta os abatidos. Amém, irmãos? O Deus que conforta os abatidos. Se você está com o coração abatido, está com um coração aflito, coração apertado, cheio de lutas, cheio de temores, lembre-se, nós temos um Deus que conforta os abatidos. Amém? Glória a Deus. E ele diz: ele nos consolou com a chegada de Tito. Agora, irmãos, o que o irmão Tito tinha de tão valioso? O que o irmão Tito tinha que trazia tanta alegria e tanta satisfação e tanto consolo e tanto conforto? Deixa eu dizer para você, Tito estava chegando de viagem e ele trazia boas novas, ele trazia boas notícias, ele trazia algo que o coração de Paulo ali, além de todas essas coisas, ele estava esperando notícias do amigo que havia levado a carta, que havia ido procurar notícias, tinha ido levar uma carta, procurando saber como estava a igreja lá, e estava esperando esse retorno. Vale ressaltar, irmãos, que essas viagens eram muito difíceis, levavam muitos dias. Tito, ele não foi em primeira classe, como hoje muitos viajam aí, muitos pastores viajam em primeira classe, ficam em hotel 5 estrelas, né? Tem esse atendimento VIP. Não tinha, irmãos. Eram situações difíceis, eram tribulações difíceis, eram momentos difíceis. Então, Tito trazia notícias boas, notícias agradáveis, notícias que iam encher o coração de Paulo e de encher o coração de alegria. Veja que mesmo ele enfrentando essas lutas e essas dificuldades, ele disse: essas notícias que Tito trouxeram alegraram o nosso coração, confortaram o nosso coração, trouxeram um consolo ao nosso coração. E eu digo para a igreja agora, eu digo para a igreja nessa noite, meus irmãos, nós precisamos de boas notícias. Amém? Nós precisamos de boas notícias, irmãos. Precisamos procurar as boas notícias na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos informa palavras boas, que temos um Deus poderoso, que traz coisas agradáveis e que enche o nosso espírito. Amém? Deixamos de ligar a TV e ficar naquele negócio: morreu tanto, tem outros para morrer, ninguém vai ficar mais informado. Não, acompanhe, mas não deixe se levar só por isso. Não. Faça o seu devocional,
Viva a palavra de Deus, acordou de manhã, pegue a palavra de Deus, tenha um momento de oração, tenha um momento de devocional, se encha de Deus. Depois você pode ir olhar aí, saber como é que estão as coisas acontecendo por aí, mas não podemos deixar de nos fortalecer na palavra, de ter boas notícias, meus irmãos. Amém? Você liga a TV, aí o camarada do jornal, ele já sabe que morreu 150, de manhã logo. Mas aí ele não dá a notícia que morreu os 150. Ele diz só morreu 100. Ele já deixa 50 para mais tarde, não é? Aí ele começa o jornal dizendo, morreu 100 e não sei o que e tal, e tem 50 para morrer. Quando é meio-dia que a pessoa vai olhar o jornal, aí ele diz, morreu mais 50 agora, neste instante. Só que os 50 já estavam mortos. Então, a ideia da mídia e de tudo mais, de muitos aí, dos meios de comunicação, irmãos, é trazer pavor, é trazer lutas, é fazer com que a população fique mais temerosa. Não estou dizendo que você não seja desinformado, não estou dizendo que você não procure se informar, mas nós precisamos conciliar as coisas. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos, quando nós estamos na palavra, na rocha, as coisas não nos atinge. A gente olha para a notícia e diz, sim, mas Deus está no controle. Sim, mas Deus pode mudar essa situação. Amém? Olha só, o Salmo 46, versículo 1, uma notícia boa. Ele diz, Deus é o nosso socorro e a nossa rocha. Um momento, um esconderijo, né? Na hora da tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É algo que está presente na hora da angústia. Deus está presente, irmão. Deus está perto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Ele está presente na hora que nós mais precisamos. Ele está bem perto de nós. Podem vir as lutas, sim. Pode vir as dificuldades, sim, mas Deus está presente. Deus está perto. E olha o versículo 10 ainda, do capítulo 46 de Salmos. Versículo 10 ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse Deus que manda nos aquietar é o Deus que consola o nosso coração. É o Deus que conforta, é o Deus que traz conforto, é o Deus que traz notícias boas e agradáveis para mim e para você. Amém? Eu quero terminar aqui com Isaías 41, versículo 10, que é um texto bem conhecido, mas muito propício para essa hora, para esse momento, que ele diz, não temas. Por que não devemos temer? Porque eu estou contigo. Amém? Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Que notícia boa, que notícia maravilhosa. Eu imagino Paulo recebendo aquelas notícias de Tito, dizendo que estava tudo bem, que a igreja estava crescendo, que os irmãos estavam bem, o evangelho estava andando, que os irmãos tinham mandado um abraço, e Paulo esqueceu todas aquelas coisas que estavam acontecendo e se alegrou no Senhor. E a igreja do Senhor precisa se alegrar. E nós nos alegramos quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós estamos em paz com Deus, quando na verdade, meus irmãos, nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados com o Senhor, e a nossa oração é que a nossa igreja, povo de Deus, possa se firmar cada vez mais, possa crer nesse Deus que conforta os corações. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, ó Deus, por esse Deus tão grande, poderoso, o Deus que nos consola, o Deus que nos conforta, o Deus que não nos desampara. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com minha destra fiel. Deus, a palavra diz que ele não pode mentir. Então nós confiamos nesse Deus poderoso e gracioso. Ó Deus, nós oramos também pelas famílias enlutadas, famílias que estão passando dificuldades e lutas. Oramos para que o Senhor venha suprir, ó Deus, cada uma das suas necessidades, cada uma das suas lutas.
Oramos, ó Deus, você que tem o seu emprego, que o Senhor mantenha, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça que essa empresa, mesmo em meio a essas lutas, ela cresça, ela possa transbordar e você possa crescer junto, prosperar, em nome de Jesus. Eu oro também para você que trabalha por conta própria, você que tem o seu comércio, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha fazer crescer, que a boa mão do Senhor esteja aumentando, esteja dando poder de compra, poder de venda, de pagar os seus boletos, as suas contas, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor abençoe os seus sonhos e os seus projetos, que o Senhor abençoe a tua igreja, que seja uma igreja fortalecida, crescendo na graça e no poder de Deus. Amém? Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando. E falamos, se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe com alguém que está precisando, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra, que possamos estar firmes e juntos em nome de Jesus. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? A paz do Senhor esteja com todos e o Senhor abençoe a cada um na graça de Deus. Amém? Até mais, igreja.